Olá, seja bem-vindo ao canal Grupo de Estudo Bíblico. Meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Batista Boas Novas, da Primeira Igreja Batista Regular da Vila Teixeira, situada em Campinas, São Paulo. Neste vídeo, vamos meditar no sermão mais famoso e mais comentado do mundo, o Sermão do Monte, mais especificamente sobre ser pobre em espírito. Vamos para o texto em referência. Mateus capítulo 3, versículo 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando nesse sermão tão poderoso e tão famoso? No original grego, bem-aventurados é a palavra makarios, que quer dizer feliz. Então, quando o Senhor Jesus fala bem-aventurado, ele está dizendo feliz. Quem são felizes? Os pobres de espírito. Aqui no original grego, pobres é a palavra tokos, que significa humilde. Jesus nos ensina a receita da tão sonhada e almejada felicidade, que todas as pessoas buscam. E, no versículo 3, ele deixa claro um dos ingredientes dessa receita. Feliz é aquele que é humilde em espírito. Mas por que ser pobre em espírito e entender o que isso significa é tão importante para a vida prática diária cristã? No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O próprio Senhor nos ensinou que são os pobres em espírito que o Pai procura. Veja isso, entenda isso. O pobre de espírito é o que Deus Pai está procurando aqui nesse mundo caído. Mas o que isso significa? Vamos analisar cuidadosamente na Bíblia um exemplo prático, a parábola do fariseu e do publicano. Jesus, o próprio Deus encarnado, nos ensina, de uma maneira bem simples, mas poderosa, o que é ser pobre em espírito. Vamos para o texto, Lucas 18:9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aqui a palavra de Deus nos deixa claro que essa parábola era para pessoas ali presentes, juntas de Cristo. Pessoas que eram autoconfiantes, arrogantes, soberbas, que se auto-justificavam e menosprezavam as outras pessoas que estavam ali ao redor. Essa atitude é totalmente condenada pelo Senhor em sua palavra, conforme está escrito em Tiago 4,6. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste, ou seja, não ouve o soberbo. E não é só isso, Deus odeia o que olha com desprezo às outras pessoas. Às vezes é uma palavra forte, né? Mas a palavra de Deus confirma. Deus odeia. Conforme Provérbios 6, do 16 ao 17. E estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. Então, uma das 6 coisas que Deus odeia são os olhos altivos. Então, o soberbo, Deus odeia. Voltando. Lucas 18:10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Note que a palavra deixa bem clara, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu, que era uma das piores seitas na época que o Senhor Jesus Cristo cumpria seu ministério encarnado aqui nesse mundo. O outro era publicano, que eram judeus cobradores de impostos, estavam a serviço do Império Romano, eram odiados pelo seu próprio povo, pois cobravam impostos acima do que Roma exigia e guardavam o que excedia, ou seja, eram ladrões. Mas o que é interessante é que o Senhor Jesus relata na conduta dos 2 homens perante o Senhor. Vamos para o texto? Os versículos 11 a 12. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O fariseu, que era tão pecador quanto o publicano, se auto-justificava,
Orava em pé, em voz alta, se declarando justo perante as pessoas que estavam ouvindo e se enaltecendo por seus supostos atos de justiça, fazendo questão em citar o publicano em suas orações espetaculosas, o menosprezando perante os outros, enfatizava sua suposta vida santa e expunha os pecados do publicano. O fariseu demonstrava ser tudo o que o Senhor condena, soberbo e possuía olhos altivos. No versículo 13, o publicano. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Veja a diferença do publicano, como foi a sua atitude perante o Senhor e suas orações. Ele, reconhecendo que é pecador, não consegue nem olhar para o céu, demonstrando assim a vergonha pelos seus pecados diante de um Deus santíssimo, e reconhece que é pecador, assim como Pedro fez. Lucas 5:8. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, afasta-te de mim, que sou um pecador. Ele se humilha e não se exalta perante o Senhor, diferente do fariseu. Ele sabe que o Senhor tudo sabe, tudo vê e tudo retribui. Então, ele confessa o seu pecado perante o Senhor. A primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Mas por que o publicano faz isso? Porque ele sabe que o Senhor é misericordioso com os humildes, conforme está relatado em Tiago 4,6. Antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Receba a graça do Senhor, sendo humilde perante Ele, reconhecendo seus pecados, clamando por misericórdia, pois você a encontrará. No verso 14, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então veja, o publicano desceu justificado, ele recebeu a misericórdia e a graça do Senhor. Já o fariseu não. Isso é ser humilde de espírito. Isso é alcançar a misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual será a recompensa aos que são humildes de espírito? O próprio versículo 3 declara isso pra gente. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz é aquele que é humilde em espírito. Deus abençoe e até o próximo vídeo.